Queria agradecer os presentes por terem vindo nesta mesa, que intitulada Plantas de Poder no Contexto de Tradições e Saberes Ancestrais, que faz parte do programa público Se Enfiasse os Pés na Terra, Relações entre Humanos e Plantas, que se trata de um projeto experimental do Museu Paranaense que se estende até maio desse ano, formado por uma série de ações artísticas, educativas e culturais, no qual o público aproxima-se das múltiplas formas de vínculos entre seres humanos e seres vegetais. Lembro a todos e todas que as atividades, tanto as passadas quanto as futuras, estão disponíveis nas mídias sociais do museu, Instagram, Facebook, site e YouTube. Na mesa de hoje, nós temos 3 convidadas, daqui para lá, Yagunã da Alzira, e a Lorixá de Candomblé, participante do movimento negro de mulheres e das comunidades de terreiro e de religiões de matriz africana no Brasil, atualmente doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Tecnologia pela UTFPR e graduada em Relações Internacionais pela Unibrasil. Temos também a presença de Carolina Martins, licenciada em Ciências Sociais pela PUC, antropóloga, mestranda pela Universidade Federal do Paraná, professora de Sociologia da Rede Pública Estadual e pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Drogas da Universidade Federal do Paraná. E, por fim, Juliana Rodrigues, que é praticante da doutrina do Santo Daime, fardada do céu da nova vida, também pesquisadora e professora de arte e doutoranda em educação, trabalhando com noções de ética, estética e decolonialidade nos processos de constituição de si. Nessa mesa de hoje, as convidadas vão falar um pouco sobre fazeres e saberes em torno de plantas ligadas a práticas tradicionais, seus usos variados, práticas curativas, religiosas, conexões de afetividade individuais e coletivas. Antes de passar a palavra às convidadas, eu só queria avisar que qualquer dúvida ou problema em relação a onde fica o banheiro, preciso tomar água, algo nesse sentido, podem conversar com a Roberta, está identificada pelo crachá do museu, mas adianto que o banheiro fica aqui atrás, nesse corredor, caso alguém precise utilizar o espaço. Yagunã, podemos começar com você? Sim. Tá bom. Então, eu queria, antes de tudo, agradecer a presença e cumprimentar a todos, cumprimentar a mesa, né, na figura das minhas companheiras, acho que podemos chamar assim, e agradecer também o convite do Museu Paranaense para estar aqui hoje e dizer que a minha fala não é uma fala acadêmica, é uma fala mais de vivência religiosa, né? Também não vou entrar nos méritos de quem é a folha, de quem, porque esse é um poder de Ossan, né? É o domínio dele, que é um orixá que é o dono das folhas, de todas as folhas, e que nos beneficia no mundo, eu acredito assim, porque cada um tem uma compreensão do uso, mas que eu não vi ainda ninguém de país algum que não utilize das ervas medicinais ou das folhas, das plantas, dos caules, de casca, né, de raízes. E nós utilizamos também nessa parte. Eu falo um pouco baixo, vocês estão ouvindo? Tem microfone, né? Então, eu venho de uma tradição de uma linhagem mais de mulheres, digo na questão das folhas, das ervas, que são primeiro a minha bisavó, Luísa, que era conhecedora das ervas, que ela coletava as ervas para o farmacêutico da cidade, de Bom Jesus da Penha, e sabia forma, horário de coletagem, forma de secagem, e levava tudo pronto para ele. Naquela época ele devolvia, quando muito, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Tal era a grande necessidade que elas tinham, não por falta de trabalho como a gente tem hoje, mas por conta da gripe espanhola, que dizimou a população praticamente. Depois a tradição foi passada da minha bisavó para minha mãe, porque minha mãe foi criada pela avó, né? E aí ela foi passando para a gente. Antes de morrer, ela pediu que eu pegasse um caderno e que anotasse o nome das folhas e a forma de coletar essas folhas e de
fazer com que ela não perdesse o seu valor curativo também, nem na secagem, nem na forma de coletar. Os horários, e isso eu tenho como compromisso também de estar repassando, e na medida do tempo de cada um, eu vou repassando, reproduzindo, para que a tradição também não morra e para que beneficie os que estão vindo aí, que virão depois de mim, que virão depois dos que estão aí, que são jovens hoje, e o compromisso é esse. Eu me propus a falar sobre 2 plantas, mas eu trouxe mais plantas do que isso, né? Mas essas 2 são as 2 que eu me propus a falar, mas vou falar um pouco de cada uma das que estão aí, que eu conheço, né? Seu poder curativo, não é? A colônia, que tem um nome científico, que eu também não gravei, porque na minha tradição, na minha caminhada toda, eu não usei nome científico das coisas, eu usei o nome popular, porque era a forma que a gente trabalhava com as ervas. Depois eu vejo o nome científico da colônia. Então, a colônia, nas religiões de matriz africana, ela é bastante usada como chás, como infusão, como calmante, como óleo, como aroma, né? Suas flores também é usada, bastante usada também, e aromatizante. É uma erva que, se você macera, a maior parte das pessoas sabe o que é macerar. Tirar a folha e fazer o processo na água para tirar a clorofila da planta, né? Que é o sumo, a gente chama assim, aprendi assim. E aí ela tem uma transformação até na coloração, que ela é uma erva verde, que é essa que está aqui, e ela fica vermelha. Com o tempo de maceração, ela se torna uma coloração vermelha. No chá, a mesma coisa, mas é uma forma, é normal dela. E ela também faz, para muita gente, faz aromatizante de ambiente, que é muito importante. Tem um cheiro agradável. Em casa a gente usa o chá cotidianamente. Já é o costume de usar essa planta. Então, ela é utilizado a planta, a folha, o caule, a flor e as raízes. A raiz parece gengibre, que é uma planta que eu não conseguia arrancar para trazer uma com raiz, mas acho que tem uma pequenininha aqui que eu poderia mostrar. E aí ela, no uso farmacêutico, eu não tenho conhecimento. Sei que ela é utilizada, mas que hoje, em alguns lugares, ela já está sendo utilizada no SUS, né, para ajudar no tratamento. E agora eu acho que muito mais, a gente vai precisar mais das folhas, não é? Porque a pandemia deixou o país numa situação de que precisamos muito de recursos para que a gente consiga sobreviver a esse momento, né? E cada lugar ela tem um nome, tem vários nomes que são conhecidos. Um lugar é conhecido por um nome, no outro lugar é por outro. Talvez se eu falar colônia em algum lugar eles não vão saber o que é que eu estou falando. Ela tem o nome de... na Bahia, por exemplo, água de levante. Para nós, levante é uma outra folha. Coite, aço. Falso, cardamomo. Mãe boa. Pacová. E daí por diante. Cada lugar no Nordeste ela vai mudando os nomes, mas é a mesma planta. E se usa, quem frequenta o candomblé, que já viu uma saída de iaô, todos os iaôs carregam em sua mão uma folha da colônia, né? Como tradição e como preservação também, como símbolo a essa folha, né? E a gente usa no chá, usa em infusão, usa em defumação,
usa em várias formas. E a babosa também é outra planta que é chamada aloe vera, que ela tem um poder muito grande mundialmente, é conhecida. No Brasil ela é pouco conhecida, pouco ainda se conhece a babosa, os poderes curativos da babosa, né? Ela é usada para curar ferimento, para curar assim, feridas, vamos dizer, para pele irritada, é usada como pomada, como creme, como shampoo. Muita gente conhece, shampoo de babosa, acho que a maioria conhece, né? Mas a forma que a gente usa nos terreiros e usa também nas famílias, ela é usada também para tratamento capilar, né? Não no shampoo, com a folha mesmo. Então tem várias qualidades de babosa. Tem uma que tem o caule bem fino, não é? E que tem bastante líquido. E tem essa daqui já é uma outra planta diferenciada. Estou falando essa, mas não estou conseguindo mostrar para vocês. E ela tem o poder no creme também, para pele irritada, para queimadura de sol, né? Pessoas que vão para a praia, que se queima. Hoje tem vários recursos, mas antes não tinha. Então era passado esse creme da babosa, que é o líquido macerado. No cabelo usa-se macera a folha e passa no cabelo a baba dessa babosa, que ela fica uma viscose. E passa e massageia bem e deixa por um bom tempo. Depois lava. A gente quer falar, é nojento porque faz uma baba, porque não sei o que tem. Eu falei justamente isso, que é o que, né? O que cura, que as pessoas têm dificuldade para retirar, ou demora mais para retirar do cabelo. Mas é isso que... Minha mãe tinha 70 anos e ficou com uma queda grande de cabelo e usou a babosa, e eu vi o resultado. Forma do cabelo que veio, e pela idade dela foi surpreendente para nós. Ela é usada em queimaduras. Na bomba de Hiroshima e Nagasaki, ela foi muito usada na queimadura, porque não tinha um remédio eficaz na época que desse resposta a uma coisa que ninguém conhecia, a queimadura de uma bomba, né? E usaram, e ela deu um ótimo resultado. Então, tem coisas que vai se perdendo por conta de que vai perdendo espaço, né? No caso dos terreiros, os terreiros têm a dificuldade da urbanização, que por conta das construções que vai invadindo, o espaço é o mesmo, mas conforme a construção vai pressionando, a sombra também, muita sombra. Se for prédio, mesmo casa mais alta, já atrapalha e vai reduzindo o espaço. Muitos terreiros é um espaço de todos, espaço da família toda, né? Mora nesse espaço. Então, tem plantas que a gente cultiva, que são árvores, que incomoda bastante os vizinhos, porque não estão acostumados com árvore, então tudo é problema, aquela árvore vira um problema. Para nós é uma solução. Tempos atrás eles cortaram uma aroeira de 18 anos e não teve apelo. Por mais que eu apelasse para a prefeitura que não cortasse, mas chegou o ponto que foi lá e cortou, né? Mas a gente vai ter que ir criando formas. Não dá para plantar mais no espaço que a gente tinha, vai para as floreiras. Não dá mais na floreira, vai para um vasinho como esse aqui, que a planta está sufocada, a gente sabe que está. Mas que ela vai... É uma forma de conservar, de levar a tradição dessas folhas. Então, todas as folhas que a gente conhece ou que não conhece, ela é medicinal, ela serve para alguma situação, mas a população está perdendo muito conhecimento, né, das folhas. Entende um pouquinho de folha que tem perfume, que é aromatizada. As que não são aromatizadas parece que tem menos valor, e não é verdade. Então, no caso da babosa, ela não é aromatizada da forma que a gente espera. A colônia já sim,
é bem aromatizado. O chá é muito bom, o banho é muito bom. Então, eu acho que ela é mais usada por conta disso. Mas, quando ela passa a ser usada nas indústrias farmacêuticas, ela passa a ter um outro conhecimento, outro valor, uma outra aceitação também. Né? No caso do aloe vera, o shampoo é bastante usado, não tem a mesma, eu acredito, a mesma eficácia do que uma folha que a gente colhe lá e vai usar. Não estou fazendo propaganda, porque eu nem tenho a folha, né? Nem tenho espaço. Mas eu estou colocando das propriedades e da forma que elas vão perdendo o conhecimento também. E tenho esse daqui, eu conheço vocês que vão falar sobre ele? Não, então, esse aqui a gente chama de boldo, mas na verdade ele chama boldo do Chile, esse pequenininho aqui. É um boldo do Chile. Eles chamam o boldo grande de boldo do Chile, mas a gente conhece por outro nome. Então esse é muito importante também para dor de estômago, para gastrite, né? Tudo tem a sua propriedade curativa, só que a gente está perdendo um pouco desse conhecimento. E por isso a gente vai passando a usar mais e mais outras formas que talvez não resolva, ou resolve também, mas que eu acho que é mais fácil para a gente, pelo poder aquisitivo, pelo o valor da folha mesmo, pela a tradição que se traz, não é? E de estar trazendo essas questões. Não sei onde que estão as outras. A babosa eu mostrei, deixa eu ver, será que dá para mim pegar ali? Deixa eu ver. Por mais pertinho um pouco. Está no chão. Posso pôr aqui? Olha, quanta forma que tem a babosa. Só aqui nós temos duas. Tem mais de... E a colônia não tem folha, só tem os galhos grandes. Nem vai parar aqui, porque olha a planta que sai, o tamanho da raiz, o tamanho do vaso, porque minha filha conserva em apartamento. Então hoje, essa planta que eu tentei mostrar ali, é a mesma planta que essa. Né? Essa pequena. É a mesma planta, só que aquela é apartamento. Aqui o microfone. Esqueço dos recursos. Essa pequena ali é do apartamento, criada em apartamento, e essa daqui já é criada nos quintais, ainda nos espaços que sobram. Então, para a gente ver como a redução de espaço, a redução de território, vai fazendo com que a gente vai tendo dificuldade e vai reduzindo até as espécies. E muitas vezes perdendo até a sua propriedade também. Essa é uma qualidade de babosa. Todas elas são medicinais, mas tem umas que é mais usada que a outra. Então, a babosa é usada também com poder curativo das hemorroidas, do estômago, né? E as outras partes que eu já coloquei. E a gente vai ficando, a cada dia, tendo que passar a mostrar para as nossas crianças o que é uma babosa, o que é uma erva, por que serve, para que eles, quando crescer, tenham uma lembrança, uma memória, como eu tenho a memória da minha mãe, né, que me ensinou também para preservação das espécies. Então, muitas delas a gente usa em banho, outras ervas usa como emplasto, a gente chama, que macera e coloca no local, né? E outras a gente usa mais como aromatizante de espaço, né? Mas todas essas que estão aqui a gente conhece a propriedade e tem muito mais. Muitas são árvore, é mais difícil, né? No caso da aroeira, que é muito grande, no caso do ipê, né? Que é um medicamento também. Eles só descobriram o ipê, acho que uns 20 anos atrás, seu poder curativo, mas depois deixaram de novo. Então, são várias árvores também. Tinha uma árvore na Praça Santos Andrade, que eu ficava admirando aquela árvore. Passei um dia, a árvore não existia mais, enorme, um angico.
diz que a árvore caiu, quebrou não sei o quê, então, quer dizer, a culpa sempre é da planta, né? Não é dos cuidados que deve ter com ela. E a gente vê na Federal, tempos atrás, a gente plantou um pouco de ervas lá no pátio da Federal, que foi um projeto também da Federal, e que eu ajudei a plantar também. E com a pandemia eu nem sei mais como que está, mas deve estar viva lá, porque deve ter alguém que esteja cuidando delas. Então é isso, eu acho que meu tempo também já deve estar esgotado, e a gente manter a tradição dos nossos ancestrais, né, que deixaram para a gente, a duras penas, o conhecimento das ervas, das cascas, do caule, da raiz, todas elas têm uma propriedade importantíssima para a gente. E a gente vai pensando na redução também da água, a gente vai perdendo de todas as formas, vai perdendo em território, vai perdendo com a urbanização e vai perdendo com a redução da água também. Não é? Conforme a água vai sendo mais poluída, as plantas também vão sendo prejudicadas, como nós também, que a gente sobrevive uns dos outros. Né? Nós das plantas, as plantas por nós. Né? Eu acho que essa é a importância de pensar nas ervas. E no candomblé não se faz um orixá sem folha. Pode ter tudo. Sem a folha não existe, não sobrevive. Então, por isso a importância, a gente tem um cuidado com o meio ambiente, por conta disso também, e por conta da água, sem a planta não existe água, sem a água não existe a planta, e vice-versa. E sem as duas, nós também não existiremos. Então, é uma forma de preservação e de cuidado que a gente tem. Não vim falar da água, mas a água que faz com que elas mantenham vivo. No meu bairro tinha, acho que umas 5, 6 fontes de água, que foi toda soterrada para construção de casa. E a água a gente não sabe se foi para o Aquífero Guarani ou se ela realmente se perdeu. Então, acho que seria isso. Meu tempo já deu? Obrigada. Bom, boa tarde. Eu inicio já agradecendo esse espaço e essa mesa, né? É uma honra estar compartilhando essa mesa com 2 pessoas tão potentes assim. Enfim, a minha ideia também é trazer uma fala mais fluida, assim, não é dentro de um contexto tão academicista, né? Então, a minha ideia é pensar não só como a gente tem perdido conhecimento sobre essas plantas, mas pensar especialmente como que as plantas elas são produtoras de conhecimento. Né? Então, vou levar a fala nesse sentido. Né? Então, quando a gente fala de plantas de poder, esse vocativo, né, poder, ele está nesse lugar, de como que as plantas elas produzem conhecimento e como que a racionalidade ela não é um atributo meramente humano, né? Ela também está alocado dentro das plantas. E como que os saberes, né, que entendem essa particularidade são saberes negros, né? Então, não é à toa, inclusive, que essa mesa é uma mesa afrocentrada, né? E não é à toa também que essa lógica das plantas de poder elas estejam associadas a essas religiões de matriz africana ou de matriz indígena, né? Ou as duas, como é o caso do Daime, assim. Então, a ideia aqui, novamente, né, é pensar como que essas plantas elas são produtoras de conhecimento e o foco vai ser nesse lugar, assim. Então, a ideia é pensar como que essas plantas elas produzem um tipo de conhecimento que é contra-hegemônico, justamente porque ele não tem como fonte, né, o homem, e esse homem não é somente o homem no sentido de ser humano, mas é também no sentido de ser um homem branco, europeu. Né? Então, são plantas que produzem conhecimento.
né? E como que esse conhecimento ele é acessado através de práticas, né, ritualísticas. Então, é importante pensar também como que essas plantas elas estão dentro de um contexto ritualístico, né? Elas estão ritualizadas, assim, né? Então, quando se fala tanto do candomblé quanto do daime, a gente não pode esquecer dessa lógica, né? Que é uma ritualística, e essa ritualística ela não pode se perder. Né? Então, mais para frente, a ideia é pensar como que isso tem se perdido à medida em que esses conhecimentos eles vão se tornando mais urbanizados, né? Eles vão sendo acessados também por outros lugares, por outras pessoas, e vai adentrando, esses saberes eles vão adentrando dentro de uma lógica capitalista. E vão adentrando a lógica capitalista não somente no sentido de que esses saberes eles podem se tornar mercadorias, né? Podem se tornar produtos, mas também como que esses saberes eles vão sendo colocados dentro de uma lógica cumulativa, né? Então, não importa necessariamente o tipo de profundidade que se acessa esses saberes, mas o que passa a importar é a quantidade de experiências onde esses saberes eles vão sendo acumulados, né? O que contraria completamente essa ideia das plantas de poder, né? Então, enfim, quando a gente fala de plantas de poder, não existe uma data específica, né? A gente não consegue especificar um tipo de momento em que essas plantas elas começam a ser utilizadas como produtoras de sabedoria, porque se entende que essa relação, né, essa relação com as plantas, ela acompanha o curso histórico da humanidade, assim. Então, a gente sempre desenvolveu relações com as plantas, mas aí a gente vai entrando numa lógica industrial, a gente vai entrando numa lógica racional demais, e aí as plantas elas perdem esse lugar de serem produtoras de conhecimento e elas acabam sendo colocadas dentro de uma lógica utilitária, né? Então, as plantas elas precisam ter uma utilidade, e essa utilidade ela vai ser administrada, né, pelas farmácias, né? Elas vão ser administradas pela indústria farmacêutica. E aí, por outro lado, a gente tem o Estado também colocando que tipo de plantas são possíveis de serem utilizadas e quais não são possíveis de serem utilizadas, né? Enfim, então, como pensar que essas plantas elas são produtoras de uma sabedoria contra-hegemônica, a gente também acaba utilizando, deslegitimando essas sabedorias de várias formas, né? Então, ou é crendice, ou é macumba, ou é droga, né? No caso do daime. Então, são formas e formas de deslegitimar essas sabedorias, que são sabedorias não só contra-hegemônicas, mas, sobretudo, são sabedorias negras, né? Então, mais para frente, a Gil vai comentar sobre o daime e como que a figura do daime ela é centrada em um mestre negro, né? E como que toda a organização dessa doutrina, como que toda a organização desse processo ritual, ele tem como origem um homem negro e saberes indígenas também, né? Enfim. E aí, como eu comentei, né, a gente vai adentrando dentro dessa lógica urbana, onde essas plantas elas vão ganhando um acesso, né, a partir da indústria, e, por outro lado, também elas vão se tornando mercantilizáveis, né? Então, é importante assim pensar como que é fundamental a gente conseguir manter esse lugar ritualístico, porque a relação que a gente vai estabelecendo com essas plantas está muito associada ao tipo de ritualística que se desenvolve para acessá-las, né? Enfim, eu acho que é isso. Assim, eu estou um pouco nervosa e aí eu vou falando menos, mas eu acho que conforme a Gil vai comentando, conforme vocês forem trazendo algumas questões, a gente pode aprofundar algumas coisas, né? Mas a ideia aqui era pensar como que as plantas elas estão nesse lugar de produção de conhecimento e não somente como a gente desenvolve conhecimento a partir delas, né? É isso. Obrigada. As plantas
Se pode ser? Não, ela pode ser ingerida. Pode ser ingerida, batida no suco, ou mesmo como comestível mesmo. Não é muito gostosa, mas é boa. Bom, gente, então, eu sou Juliana. Também é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês hoje, com essas mulheres incríveis e inspiradoras. Eu vim aqui falar sobre a minha experiência como fardada da doutrina do Daime. O Daime, além de ser uma doutrina, é a bebida em si. A bebida também é conhecida como ayahuasca. A ayahuasca é a junção de duas plantas, o cipó e a folha. O cipó, a folha e a água, isso é o Daime. No entanto, por mais universal que essa bebida seja, não é possível eu falar aqui a partir de todas as formas ritualísticas que essa bebida é consagrada, porque ela precisa ser consagrada dentro de um contexto ritualístico, né? Você não pode simplesmente ter acesso a essa bebida e tomar na sala da sua casa, não é assim que funciona, né? Inclusive, existe uma legislação que nos ampara nesse sentido. A minha experiência com o Daime, ela se dá no Céu da Nova Vida, uma instituição que existe há 20 anos aqui, na região metropolitana de Curitiba, em Pinhais. E essa doutrina do Daime também ela não é hegemônica, muito embora existam diversas formas ritualísticas. Então, a gente tem o xamanismo, que seria a junção de várias egrégoras espirituais. Então, no xamanismo, você vai ouvir falar de Buda, de Krishna, de Jesus, de caboclo, de indígenas. E o Daime, ele é uma doutrina própria, assim, é o Daime. E o Daime, por que ele tem esse nome? Ele foi rebatizado justamente pelo fundador da doutrina, a gente chama o mestre Irineu, né? Raimundo Irineu Serra, neto de escravizados, veio do Maranhão, lá para o Acre, né? Naquele movimento da exploração do látex, etc. E lá ele teve contato com indígenas da região que apresentaram a ele a bebida. E na experiência espiritual do Daime, porque o Daime ele é um enteógeno, ele é um expansor da consciência. Então, o que consiste a consagração do Daime? Justamente você consagrar ele e ele vai expandir a sua consciência, fazendo você entrar em contato com o ser divino que habita dentro de cada um de nós. Então, nessa experiência espiritual do mestre na floresta, ele recebeu visões, a gente chama de mirações, da Virgem da Conceição. Portanto, o Daime é uma doutrina cristã. E a Virgem da Conceição foi instruindo o mestre a formular essa doutrina, né? A criar essa doutrina. Então, eu vou deixar passando aqui algumas imagens e eu vou conversando a partir disso, né? Então, a comunidade do mestre Irineu, por ser um homem negro que instituiu uma bebida que você acessa ao seu ser espiritual, sofreu muitos preconceitos, né? Então, como a Karine falou ali, né? É importante a gente colocar isso, até porque hoje... Deixa eu colocar uma fotinha aqui. Vamos combinar, né? O mestre tinha mais de 2 metros de altura. Então, vocês imaginem um homem negro dentro desse contexto, né? Todos os preconceitos que ele sofreu lá, feitiçaria, né? Enfim, é muito importante a gente colocar isso, porque o Daime ele vem resistindo ao longo do tempo. Inclusive, aqui, eu vou fazer um comentário bem particular meu, assim, né? Existem diversas linhas do Daime também, né? E, a meu ver, o Daime, ao longo do tempo, claro, depois da passagem para o plano espiritual do mestre, né, quando ele não está mais aqui encarnado, é quase que impossível, isso aconteceu com outras religiões, com todas as religiões, né, manter exatamente a forma como ele deixou as coisas. E, a meu ver, o Daime também sofreu um processo de colonização, assim, sabe?
Então, ali no Céu da Nova Vida, o nosso objetivo é cultivar a doutrina deixada pelo Mestre exatamente como ele deixou. O que é a doutrina? É o cipó, a folha e a água, ponto. Qual é o objetivo do Daime? Cura. Mas que tipo de cura? Cura física, cura espiritual. Mas espera aí, como assim cura física? A cura física vem a partir da tua consciência espiritual. E aqui eu vou comentar com vocês a minha experiência, né? Eu cheguei no Céu da Nova Vida em 2016. Eu não sabia, eu descobri que eu era uma pessoa depressiva. Inclusive, até eu adorava dizer que eu... É pesado, tá, gente? Vamos lá. Eu adorava dizer assim que eu não suportava suicidas, eu nunca entendia. Ai, meu Deus, olha lá o Chorão, o que ele fez? Ai, o outro lá, esqueci o nome dele. Champion, obrigada. O Champion foi lá e também suicidou, né, e tudo. E eu não entendia isso, honestamente eu não entendia. E ali no Daime, eu tive a pior descoberta do mundo, que eu também era uma suicida. E isso foi difícil. Então, essa expansão da consciência, por mais que hoje haja um discurso quase que hegemônico, de que o Daime, a Ayahuasca, tem alguma coisa a ver com jovens místicos e mandalas, etc., o que é o Daime? O Daime é reforma íntima, lapidação espiritual. E aí eu preciso dizer o seguinte também. Eu sou uma pessoa transplantada hepática. Eu fiz um transplante de fígado quando eu tinha 16 anos. Nasci com uma doença crônica, ela não tem cura. E o meu irmão teve que... Inclusive, gente, fazendo um parênteses aqui, doe órgãos. Pelo amor de Deus, doe sangue, doe órgãos, façam isso, tá? Eu não tive tempo para esperar uma doação de um doador cadáver. E o meu irmão, na ocasião que tinha 20 anos, eu acabado de fazer 16, doou uma parte do fígado dele para mim. E a gente, enfim, vocês devem imaginar o que isso significa, né? 2 pessoas em risco de vida e, bom, fígado transplantado, guardem essa informação. Depois, isso com 16 anos, né, eu lembro... Bom, adolescente, vocês também sabem o que isso significa, né? Eu só queria ser normal. Só isso. Só queria ser normal. Então, o que é ser normal para o jovem contemporâneo, né? Beber. Fumar. Usar drogas. E eu mergulhei de cabeça, assim, sabe? Beber, usar droga, maconha, LSD, E eu não era assim, bebidinhas. Gente, eu bebia, tipo, muito. Sabe, de ir com a galera, assim, da facul, né, lá no Extinto Rebordosa, lá no Politécnico. E a gente era os últimos a sair, a gente fechava o bar. Eu bebia, tipo assim, difícil dizer, entendeu? E com um fígado transplantado, gente. Vamos lá. Metade de um fígado, né? Porque meu irmão doou uma parte. Enfim, o fígado dele se regenerou em 6 meses, né? E ele está ótimo, com saúde, lindo, maravilhoso. Mas eu, né, na condição de transplantada, fazendo uso de imunossupressores para não rejeitar o fígado, uma série de cuidados em beber era a última coisa que eu deveria fazer nessa vida. E quando eu cheguei ali no Daime, eu tive esse susto, né, de perceber que eu estava voluntariamente encurtando a minha própria vida, assim, sabe? E isso tem um nome, né? Suicídio. Então, o Daime, ele instrui a partir desses entendimentos, dessas imagens. Muitas vezes ele instrui com palavras, você conversando com você mesmo. Bom, eu vou deixar rolando aqui. E vou compartilhar com vocês 2 mirações que o Daime me mostrou. A primeira delas foi justamente nesse primeiro dia que eu estava lá, que eu me vi em terceira pessoa, assim, sabe quando você se vê em terceira pessoa? Nua,
E eu comecei a sentir muita vergonha daquilo. Vergonha. Meu Deus, eu queria que aquela imagem saísse dali. E, de repente, eu olhei para a região do meu abdômen, ela como se estivesse meio que apodrecendo. E aí o Daime falando para mim, né? Falando comigo, tá vendo? Assim, não é querer falar, mas isso é você. Mas essas coisas escuras na minha barriga, essa coisa, o que está acontecendo? Você bebe, né? Você fuma bastante também, né? Você tem um fígado transplantado, assim, né? Vamos botar isso daí, assim. Então, esse detalhe, né? Então, Ai, gente, calma, deixa eu me organizar aqui. Então, o Daime, ele instrui nesse sentido. Eu tive uma criação evangélica e a gente nunca teve... nunca foi falado sobre a presença superior, divina, feminina. Né? Inclusive, isso até é rechaçado, de certa forma. E também eu nunca tive noção de que eu era um espírito, porque o Daime, ele é uma doutrina reencarnacionista. Significa o quê? Que nós somos espíritos em constante evolução e nós somos eternos, a gente não vai acabar. Isso aqui um dia acaba, mas a nossa consciência, ela é constante, ela é eterna. Uma das formas que o Daime me apresentou isso também foi uma das sessões lá, a minha consciência, né, eu falando para mim mesma assim, ó, agora vai lá. Eu comecei a perceber que eu estava com vontade de ir no banheiro fazer xixi e o Daime mostrou assim para mim, ó, agora leva o teu corpo lá no banheiro para fazer xixi. Leva teu corpo? Fiquei pensando assim, gente, é verdade. Eu sou eu, mas só que eu carrego um corpo, né? Então, não existe alguém falando, olha, nós somos espíritas e assim. O Daime vai mostrar da maneira que você consegue compreender. Então, a experiência é singular. A minha experiência é uma, a sua vai ser outra, a sua outra, nunca vai ser a mesma, né? Porque nós somos seres singulares, únicos, né? Exclusivos, não existe outro igual. A questão da figura feminina, eu lembro que eu estava em uma concentração e, de repente, começou a vir uma miração assim, daquelas esculturas nas janelas, sabe? Que tem aquela escultura assim, né, que fica assim, e era numa casinha assim, num campo, sabe, uma coisa muito simples assim, e daí de repente aquela escultura era um ser assim, uma pessoa, e ela falou assim para mim, olha, eu posso ser da maneira que você quiser, ponto, simples assim. Então esse didatismo que o Daime traz, né? Só a folha, só a rainha, ela não faz nada necessariamente. Só o jagube, só o cipó, também não. Então, por isso que a gente diz, o Daime, ele é um ser divino. E ali na nossa doutrina a gente entende que o Daime é o próprio mestre, né? Então, eu sei que algumas questões podem parecer complexas, depois, se vocês quiserem perguntar. Então, aqui, para a gente fazer o Daime, nós cultivamos as plantas, a gente tem um cronograma de adubação, de cuidados, de podas. Essas plantas, elas se desenvolvem em um determinado tipo de clima. A gente tem uma chácara em Morretes, onde a gente cultiva as plantas sagradas, cuida delas. O jagube, que é o cipó, para a gente poder colher ele leva em torno de 12 anos para poder ser colhido. Depois vou mostrar aqui imagens para vocês. Então, a nossa vida, a nossa comunidade no Céu da Nova Vida gira em torno do cultivo e do cuidado das plantas para a gente poder fazer o Daime e oferecer o Daime para as pessoas. Então, aqui é a colheita das rainhas, né? As rainhas, elas se desenvolvem, elas chegam a ter mais de 2 metros de altura, então a gente também tem um cuidado com a poda dessas plantas, né? E nas colheitas,
a gente colhe, as mulheres colhem folha por folha, né? Às vezes a gente tem uma meta a cada colheita, por exemplo, 500 quilos de folha. Esses 500 quilos são colhidos uma por uma, né? Então, a nossa relação com as plantas ela é constante. O trabalho de ir lá no salão, fazer a sessão com o Daime, ele é praticamente assim, a cereja do bolo. Para todo o nosso trato com as plantas, a gente também consagra o Daime. O Daime ele tem diferentes apurações. Você vai consagrar o Daime na floresta, como a gente faz, como vocês estão vendo aí nas imagens. Esse Daime tem uma apuração um pouquinho mais, um pouquinho menos apurado, digamos assim, porque a partir do momento que você expande a sua consciência, você precisa se interiorizar, você precisa olhar para você, né? Então, para lavar as folhas também, antes de ir para a panela, a gente consagra o Daime, né? Então, essa sequência, né? A gente planta, a gente cultiva, a gente aduba, a gente colhe, depois a gente lava essas folhas, para o feitio, que a gente chama, né? Que é a ocasião de fazer o Daime mesmo, né? Muitas vezes as folhas vêm com pequenos insetos, né? Pó, enfim. E a gente tem, por isso que a gente tem esse cuidado de lavar todas as folhas, né? E aí vocês podem ver as panelas com o Daime sendo preparado. Essa fibra em cima é o jagube, né, o cipó. Então, aí a gente tem um outro espaço, uma sede para fazer o Daime, que é em Campina Grande do Sul aqui, né? Então, a gente tem esse espaço em Morretes do cultivo das plantas. Aí o nosso feitio, vocês podem ver aí a montagem das panelas, é uma camada de jagube, depois folha e assim por diante. E ali no fundo vocês podem ver o trabalho dos homens batendo o jagube, né? Porque esses são os dirigentes da nossa casa, sempre eles que montam as panelas. Então, os homens eles precisam bater nesse jagube até ele virar aquela fibra para poder ser colocado na panela. Aí algumas imagens do nosso salão, onde a gente faz as sessões, onde a gente consagra o Daime. Aí vocês podem ver, a igreja está toda enfeitada com bandeirinhas, um bailado de São João, onde acontecem os fardamentos, né? O bailado, como vocês podem ver, ele é um baile, literalmente, e a gente consagra o Daime em pé. E o Daime ele é uma doutrina cantada também, né? Porque quando você consagra, você precisa ter um direcionamento do seu pensamento, né? Existe uma egrégora espiritual que cuida da nossa casa e de todas as outras casas, enfim, né? Como eu falei, a casa ali existe há 20 anos. E antes da pandemia, essas imagens, obviamente, são de antes da pandemia, a gente recebia uma média aí de 500 pessoas, aproximadamente, com o propósito de cura. Então, a gente recebe muito, muito, muito dependente químico, de crack, de cocaína, alcoólatras. Esse é o propósito da casa. Inclusive, a gente tem, durante a semana, o serviço de pronto-socorro. Aí a gente recebe casos um pouco mais graves mesmo, como eu comentei ali, de uso de drogas mais pesadas, como é o caso do crack, às vezes tentativa de suicídio, depressão. Esse é um trabalho gratuito, pronto-socorro, né? E a gente já tem esse trabalho consolidado há alguns anos para atender essa população, essa demanda toda aí, né? Então, em determinado momento, a gente canta os hinos, em determinado momento, as luzes são apagadas e você entra no trabalho de concentração, literalmente, que é o exame da sua consciência. E como eu falei que foi um golpe muito duro ter percebido o que eu estava fazendo com a minha vida, ao mesmo tempo que aí as luzes apagadas na concentração, né?
você também descobre todas as coisas boas que estão dentro de você, que a nossa sociedade faz questão de destruir, né? Então, sociedade capitalista, machista, etc., LGBTfóbica, trabalha para que a gente se sinta muito menos do que a gente realmente é. Então, você descobre realmente que você é digno, que você tem amor, que você tem o direito de ser feliz, de ter saúde. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Acho que a gente pode abrir para perguntas da plateia, mas antes queria agradecer a Yagunã, Caroline e Juliana por terem compartilhado um pouquinho com a gente. Quem quiser perguntar, erga a mãozinha, tem uma aqui. Já pode perguntar, fiquem à vontade, pode? Isso. Você vai pegar o microfone? Pode vir aqui. Olá, olá, olá. Eu queria fazer uma pergunta para a Juliana. Juliana, como que funciona o Daime? Se agrava ou não pessoas que têm esquizofrenia, por exemplo? É uma dúvida que eu tenho, já que são pessoas que têm alucinações, se isso pode ser uma cura ou isso agrava quem tem essa síndrome, essa doença? Sim, sim. Obrigada pela sua pergunta, é uma pergunta bastante pertinente, interessante. Ali, no Céu da Nova Vida, não existe nenhuma contraindicação, nenhuma. Nenhum tipo mesmo, assim. Inclusive, até crianças consagram o Daime, sabe? O que existe é um risco de repente, essa pessoa... como que eu poderia colocar? Fazer o uso do Daime, usar muitas substâncias, isso é perigoso. Então, por isso que a gente procura justamente zelar exatamente como o mestre deixou. É o Daime, ponto. Se essa pessoa tiver com esse propósito, né, se ela for lá e realmente se comprometer com isso, né, ela pode sim consagrar o Daime. Mas eu acredito que vai muito da pessoa, assim, também, sabe? Se a família não se sente segura, enfim, né? Mas não existe contraindicação. Nem, inclusive, a pessoa, eu usei droga há 2 minutos, posso consagrar o Daime? Pode. Mas eu comi carne, eu fui numa churrascaria? Pode. Mas eu tomo remédio controlado? Pode. Sabe? Então, não tem contraindicação. Inclusive, nas nossas redes sociais, se você quiser, tem alguns links de estudos científicos sobre a inocuidade do Daime, né? Então, ele não tem contraindicação. Espero ter respondido essa pergunta. Antes de passar para a próxima, eu queria só fazer um complemento sobre esse aspecto da cura, né, que é algo que está muito central, tanto no candomblé quanto no Daime, assim, porque a ideia de cura que está associada a esse contexto não é uma cura biomédica, né? Então, não é uma cura associada ao desaparecimento de sintomas, né, quando se trata de algum tipo de doença, né? Então, você tem um diagnóstico, e aí... para se estabelecer a cura, ele está associado ao desaparecimento dos sintomas dessa doença, né? Então, dentro desses contextos religiosos, a noção de cura ela está alocada em outra lógica, né? É algo muito maior, porque se entende a doença, né, como algo talvez espiritual, né? Pode ter esse tipo de interpretação, mas especialmente se entende que a doença ela não está associada a uma parte defeituosa somente, né? Então ela é completa, então tem que se examinar completamente. E é por isso que as concentrações, né? Esse momento do silêncio, esse momento do exame da consciência, essa ideia da consciência ela é muito evocada assim nesses contextos, né? Porque ela está muito associada a essa interiorização, assim.
Então, é uma outra lógica, né? Não é um preceito biomédico, assim. Inclusive, né, eu continuo fazendo uso dos meus medicamentos para cuidar do meu fígado, da minha imunidade. Tomo vacina, pelo amor de Deus, né? Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O que foi a minha cura? Simplesmente eu compreender que a minha vida tem valor e eu deveria cuidar dela, né? Então, talvez, se não fosse por isso que eu falo que o Daime salvou a minha vida e por isso que eu estou aqui hoje, sou grata para essa e para todas as outras vidas, porque eu poderia não estar aqui se eu continuasse do jeito que eu estava, sabe? Então, esse é o sentido da cura, assim, sabe? O Daime, ele traz um outro tipo de resposta, ou talvez até um outro tipo de pergunta para a mesma questão, assim. Não é como que uma doença ela se desenvolve, mas o porquê que ela se desenvolve, né? E é por isso que essa lógica da cura ela está em outro lugar. Obrigada. Pode vir aqui no microfone. Bom, meu nome é Tadeu. A pergunta é para a Juliana. Eu sempre estou interessado entre proteínas, vitaminas e sais minerais. Eu sou atleta, sou maratonista. Os cipoeiros, o que eles têm disso? Você pode me contar? É que eu sou maratonista. Você pode pôr a máscara porque o microfone é coletivo. Eu sou maratonista, então eu sempre tenho que usar proteínas, vitaminas, sais minerais nas alimentações, entendeu? E nas bebidas, né? Eu queria saber se os cipoeiros, eles têm vitaminas, sais minerais e proteínas? Vitaminas, sais minerais e proteínas. Se eles têm essas propriedades não só medicinais, mas também nutricionais. Nutricionais, eu acredito que não, assim. Ele tem outras propriedades, né? Mas eu acredito que se você, como atleta, busca uma alimentação melhor, uma disciplina, enfim, com certeza a instrução espiritual que o Daime proporciona pode contribuir na sua jornada, assim como todas as outras jornadas aí que a gente se propõe a fazer na nossa vida. Só antes da próxima pergunta, eu vou lembrar para o pessoal usar a máscara aqui, porque como o microfone é coletivo, todo mundo usa o mesmo, só para manter, tá bom? Tem mais alguém que quer fazer alguma questão? Oi, meu nome é Stephanie, e que delícia essa mesa. Eu gostaria de pedir para ouvir um pouquinho mais a IA, porque a gente está falando bastante sobre o uso das plantas de alguma forma. E eu gostaria de ouvir muito sobre as relações que se constroem dentro do candomblé, né? Ou, enfim, num geral, até mesmo de um modo pessoal da IA, se for possível, sobre como essa relação com a natureza, né? Para além do uso dela em relação à nossa vida prática, em relação a doenças e tudo mais, para além dessa relação. Se a senhora puder falar um pouquinho mais sobre, eu vou ficar muito feliz. Posso responder? Olha, é uma relação total, eu acredito que completa e total. Eu digo total porque, como eu já tinha dito antes, sem a folha não há o candomblé, né? Então, ela é uma relação do todo, de quando se recolhe, quando vai fazer sua iniciação, quando dorme numa esteira, a esteira leva a folha também como proteção, como forro, como fortalecimento, como os banhos, como a gente fala de folha, falamos de folha medicinal, só a folha que a gente conhece enquanto remédio, mas tem muitas folhas que são também na parte alimentar, não é? Por exemplo, esqueci o nome do Orapronove, não é Orapronove, como que chama? É Orapronove.
Orai pro Nobre mesmo. É um medicamento, vamos dizer. A gente pouco conhece dele. E não gosta muito porque ele não é uma delícia assim para se comer. Mas uma vez conversando com uma menina japonesa, ela dizia: vocês comem as coisas porque é gostoso. Nós comemos porque é bom, não é? O bom que ela diz é para a saúde. No candomblé também tem coisas que não é tão gostosas. Por exemplo, folha. Nem todas as folhas são gostosas, mas tem o seu poder dentro do candomblé. Então, por exemplo, folha, eu estava falando da colônia, né? Ela não é permitida o uso oral para mulheres grávidas. Né? Queria deixar bem claro isso, porque parece que todo mundo pode. Toda planta, ela é muito importante na vida, mas num determinado momento da vida gestacional, ela não é, né? Então, saber usar outras folhas, ter o conhecimento de várias folhas é importante. Mas eu vejo que a nossa ligação com as folhas são a ligação. O candomblé tem uma ligação com a natureza. Então, tudo que é o natural. A mata, rio, pedra, não é? Minerais, vegetais, animais. O povo só acha que nós só comemos animais. Não, a gente também tem não é um culto aos animais, mas tem adora também os animais, gosta dos animais, tem animais em casa, não é? Não somos essa pessoa que eles entendem que somos. E as folhas são essa importância, tanto no chá, como no banho, como na infusão, como no emplasto, como um unguento, que eles chamavam, os antigos chamavam muito unguento, que era usar a folha macerada, né, nos locais da dor. E foi ela que trouxe a gente até esse ponto, porque o que fazia os escravizados? Usava do que tinha, que eram as folhas, não é? E os seus conhecimentos, que manteve com que esse negro que saía do tronco ensanguentado e que não tinha um remédio, e o remédio que tinha eram as folhas, ou seja, macerada, ou seja, bebida em outra bebida, ou seja, usada oralmente, né? É onde que existiu a cura e por isso levamos. Então a gente vê o poder, cada um entende, né? E preserva de um jeito. Eu sempre gosto de ir na feira de São Paulo, e aí os feirantes de São Paulo com um galho enorme de arruda atrás da orelha, e cada um vendendo o seu, cada um gritando a sua propriedade de alimento ou do que esteja vendendo, mas ele tem uma crença que ele não vai ser contaminado por nenhum mal, por estar carregando, conduzindo atrás de sua orelha um galho ou uma folha de arruda. Para ele é fundamental, a importância da folha para ele é essa. Vai para a feira, leva sua folha, né? Não digo que é só arruda, mas o que eu vejo mais é a arruda. Então é tudo, não sei se eu respondi a menina que falou, mas é toda a importância na nossa vida. Para alimento, para vida, para fortalecimento, para o reencontro da gente com a gente mesmo, né? É muito importante e é só ter o conhecimento do que, para que aquela folha serve, a N folhas, a gente tem que saber de qual folha. Cada orixá tem suas folhas, né? E não é uma folha só para todos. Cada um tem sua folha, a propriedade de cada folha. Então, por isso a importância de todas as folhas, que são vários orixás, várias propriedades, várias formas de usar, e cada um tem o seu. E o Ossan tem o poder de todas elas. Ele tem o conhecimento de todas as folhas. A gente, para ter o poder, o efô, que a gente chama da folha, é com o Ossan. Tem que pedir permissão, tem que pedir licença. É o dono da vegetação, né? Tal é o seu poder. Então, eu vejo por aí a importância da folha em nossa vida, né? Da nossa vida para a folha. É uma troca, né? Para respirar, para tudo. Sem a folha, a gente não sobreviveria. É na respiração, aspiração, respiração, né? Purificação do ar. A gente está vendo cada dia mais poluído,
por falta de mais folhas, né? Acho que é isso. Eu sou Zenaide Maria Gracioli e estou especialmente emocionada de ver um público interessado e com tanta informação que nós estamos vinculando agora com ícones como a Guna na questão das plantas fitoterápicas, plantas sagradas, e é uma honra estar aqui. E a Guna colocou uma questão muito significativa, que é o cultivo dessas práticas, para que não se dilua e não se perca no tempo, como já vem se perdendo, dadas as dinâmicas. E então eu não podia deixar de fazer uma provocação aqui nesse momento, para que ela nos ponderasse sobre a importância de tratar isso dentro dos espaços de transmissão de informações, de conhecimento, como é a escola. Porque é justamente nesse momento onde que nós vamos ter a grande oportunidade de selar o elo da continuidade do uso dessas plantas. E eu gostaria de ouvir da Guna o que ela tem a nos dizer. E também, ao mesmo tempo, lembrar que nós temos as práticas integrativas e complementares, temos uma política nacional do uso dessas plantas fitoterápicas, mas nós não vemos elas implementadas no uso nas unidades de saúde. Então, tem um elo perdido, um elo que precisa ser cultivado, desenvolvido, para que nós possamos chegar lá, inclusive com a informação para fazer frente a esse rolo compressor que é a medicina industrial. Então, nesse sentido, me sentiria muito honrada de ouvir a Guna fazendo as ponderações dela sobre essa realidade que está aí carcomendo a nossa vida e deixando que apenas os artifícios das indústrias venham se fazer valer daquilo que eles atribuem como saúde. Obrigada. Então, uma das coisas fundamentais para esse momento, ou já vem há 13 para 14 anos, é a Lei 10.639. E 11.000, quem tem de cor, por favor? 645, que são a obrigatoriedade das escolas contar a história do negro e do índio, não é? E mesmo com uma lei, ainda a gente vê muito pouco sendo contada. Nessa contação de uma história real, porque eu tinha morrido de vergonha quando falava, agora nós vamos falar sobre, na aula de geografia principalmente. Eu já não fui para a escola na infância, mas depois que eu fui da fase adulta, sofri também. Agora nós vamos falar sobre a história do negro. Eu queria morrer naquele momento, porque eu sabia o que vinha. Zumbi era um traficante de madeira, então eu pensava, meu Deus, eu aprendi outra coisa bem diferente. E que todas as histórias que foram contadas sobre o negro ou sobre o índio era fraco, o índio não servia para o trabalho, por isso o índio não serviu, por isso o índio foi dispensado, e o negro foi
por ser ignorante, por não reclamar, é isso que a história contava. Foi usado por séculos, né, na escravização, e que ele não reclamava, que era um favor para o negro. Nossa, aquilo acabava comigo. Então, essas histórias vão sendo omitidas, como vai sendo omitida também a história das nossas plantas. Hoje a gente está falando de plantas e seu poder, não é? O que a criança aprende na planta, não é? Com espaço reduzido, as escolas já não têm quase espaço para quase nada, então as plantas que tem são como essas que estão no vaso. E às vezes tem muita também, mas não tem o conhecimento do valor daquela planta, né? Às vezes eu passo em algum lugar e falo, nossa, essa planta existe aqui. Eu andei atrás de uma planta, saí de Curitiba, fui para Rondônia. Achei que lá em Rondônia eu ia encontrar, e encontrei. Mas só que tinha aqui também, né? Só que eu não conhecia, não sabia que local que tinha. Tinha alguns espaços, que é o alumã, que é uma planta que para o africano ele usa como comestível, como molho, não é? Amarga demais, mas ele tira esse amargo da planta e faz o molho e com isso tem uma alimentação saudável também. Então, o fato de não se aprender na escola o que é o valor dessas plantas, né, é uma perda muito grande. Eu me lembro que a minha mãe, quando a gente mudava de um lugar para o outro, meu pai vivia mudando, e claro, ela junto e nós também, mas ela levava suas latinhas de planta naqueles caminhões de mudança, naquelas coisas, tudo, sempre ia o seu vasinho de planta, e a gente sabia também que planta que estava indo ali. Hoje já é mais difícil, porque até para passar, para transmitir para essas crianças, porque é um papel, tinha que ser conjuntamente. Para começar, eles têm pavor do candomblé, os adultos, maior parte, grande parte, por medo, por desconhecimento, por preconceito, por racismo, por ser uma religião de negro, que eu imagino que a maior parte é isso, né, que faz o racismo. Então, como que você vai aprender, vamos supor, até mesmo na questão do candomblé, sem ir para o terreiro? Que é no terreiro que você vai mostrar a planta, que você vai mostrar qual a folha, você vai ensinar o poder curativo daquela folha. E a criança é fundamental, aprendeu, não esquece mais, né? Ele pode, no futuro, ter a religião que ele quiser, eu imagino assim, se ele não quiser ser do candomblé, mas ele leva esse conhecimento para onde ele for, porque as ervas medicinais estão em todos os espaços, em todas as religiões, eu acredito. E mais do que a vacina. A vacina tem lugar que ela não entra, tem lugar que é discutido não vacina, né? Se bem que a gente louva que seja para todos, mas ela não está sendo ainda para todos. Mas esse conhecimento que eu acho que faz muita falta hoje e fará muito mais no futuro, não é? E aí quando a gente vê dizendo que vai buscar como que chama lá no inseticida, para planta, para plantação, não é o fertilizante, é quase a mesma coisa, né? Fertilizante na Amazônia, na parte das minerações, eu fico muito preocupada, porque é o único local ainda que são os terreiros, os espaços religiosos e aqueles que têm conhecimento que estão preservando, né? A duras penas. Então, num terreiro, a gente tem que ter as ervas, não tem como não ter. Bastante, eu tinha 84. Hoje, acho que se eu tiver 50, o máximo. Não porque eu não queira, porque esse espaço foi sendo reduzido, e tem planta que não sobrevive. Então, umas já estão no vaso, outras estão, porque a urbanização faz isso com a gente. Então, são coisas assim. As ervas não têm valor enquanto no terreiro, senão para nós ou para a comunidade que conhece. E a mesma erva passa a ter um valor enorme nas farmácias, né? Um exemplo é a canela de velho. Quem não conhece hoje canela de velho? Conhece no tubo de medicamento para passar nas dores, né? A gente vem falando, vem conhecendo, vem tentando manter a duras penas, mas hoje ela virou
curativa, né? Porque ela está num frasco que é vendido na farmácia, é vendido nos ônibus, a gente compra. Tem ônibus que está passando para lá e para cá com canela de velho, coisa que a gente dificilmente você encontra hoje, porque ela é dada mais na floresta. E na floresta a gente não tem nem acesso. Não tem acesso a mais nada, não tem acesso a rio, não tem acesso a floresta, não tem acesso, porque a floresta hoje é fechada, né, de arame farpado. O rio também é fechado. Então, a gente vai ficando nessa situação de não ter mais o conhecimento do que a gente gostaria de ter para transmitir para essa juventude ou essas crianças. Eles querem aprender, porque o jovem sempre foi interessado, curioso. A gente é até hoje, né? Mas eles são curiosos para saber o valor das coisas. Mas a gente está com dificuldade porque não tem uma amostragem. Provavelmente, daqui a uns anos, essa aloe vera vai estar nos livros, né? Ensinar o que foi. Ainda mais com guerra, que a gente está vendo essas notícias horrorosas, qualquer uma química, pronto, acaba com tudo isso, né? Que não vingue, mas que a gente vai ter fé que não vingue, que acabe logo. Mas é nesse sentido que eu falo do poder. Babosa. Vai falar em babosa, aloe vera? Não vai falar numa folha. Para muita gente não tem valor nenhum, né? Mas na farmácia ela tem. É o creminho para passar, já tem. A gente fazia isso, não tinha valor nenhum. Hoje tem o creminho para passar nas assaduras, na queimadura de praia, não é? Então passou a ter um valor, mas que é com poder aquisitivo, não é? E a gente faz também uma torcida grande para que a gente tenha os espaços para plantar isso. Eu sinto que ganharia muito a prefeitura se doasse terreno que está lá, as traças. Claro que não vai que vira guerra, né? Mas para as pessoas plantarem o que elas acham conveniente para seu uso, né? E para o uso da população. Porque muitas vezes hoje, os postos de saúde, a mulher foi outro dia, ela foi em casa, ela pediu, não que eu seja extraordinária, mas eu tento fazer o melhor possível para a população, para esse sofrimento, para amenizar a dor. Tem umas dores que são muito crônicas, muito agudas, que é como que é esse daqui dá no nervo? Eu já estou precisando do apoio da universidade. Eu sei que dá dor ao mesmo tempo. Como? Não, o MC não lembra. Também, mas é fibromialgia. Isso, fibromialgia. E ela tratava há muito tempo e não tinha resultado. Aí tem uma erva que é muito importante para isso. E eu fiz uma garrafada. Aí o povo acha que garrafada é só com cachaça. Não é. Garrafada você faz com água, só que demora mais, é mais fácil meter na cachaça ali e pronto, né? Mas não, você faz com vinho, você faz com água, não é? E ela tomou, na outra consulta que ela foi, ela falou para o médico, melhorei bastante. O que a senhora tomou? Ela falou, eu tomei um remédio lá que uma mulher me deu. Eu falei, não me comprometa, né? Porque qualquer coisa, qualquer dia eu vou estar saindo com a mão para trás, aí não sei nem por quê. Aí falou que foi, ele falou, como que é o nome do remédio? Eu falei, agora já está querendo também, né? Depois ela vai ter que comprar lá dele. Mas falei, fala para ele qual que é o remédio. Diz ela que falou. Mas ele não conhece, até ele conhecer a propriedade, até ele se inteirar, entendeu? Seria muito importante que as coisas andassem juntas, né? A ciência e o tradicional. Aí seria a riqueza, eu imagino. Ou então afundava de vez, né? Mas eu acredito que seria um crescimento, né? Todos ganhariam também. Porque a ciência tem a parte dele, a gente está falando babosa. Aí aqui eles estão falando aloe vera. Eu já sei que é a mesma. Todo mundo vai ter que saber também que é a mesma planta. Porque dificulta isso também. Não é? Então, acho que eu estou falando demais, não deixo espaço para os outros. Mas é isso que eu acho que mudaria. Mudaria a história, mudaria a forma de conhecimento, mudaria essa criança que chegaria em casa e poderia dizer para os pais, né? Como fala da vacina. As crianças hoje falam. Eles falam, eu vacinei, com muito orgulho.
eu estou vacinado. Então, quer dizer, está vacinado para ele, está imune, né? Claro que não está ainda, mas já está próximo, mais imune do que estava antes. Então, os medicamentos também naturais deviam ser assim. Conhecido, ter o conhecimento, ter o domínio, saber ir lá pegar a planta. Para a criança, a gente ensina como que canta para colher aquela planta, como que horário que eu tento fazer isso. Mas são poucos os conhecimentos e poucos os interesses também, né? Mas vamos batalhando, né? Não sei se eu respondi. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eric, eu trouxe minha caderneta aqui para não tremer todo e não esquecer a pergunta, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Ju, em relação a como o Daime ele visualiza a relação entre o espírito e o corpo. Como o corpo pode prejudicar ou beneficiar o espírito e o oposto também, como o espírito pode beneficiar e prejudicar o corpo. Obrigada pela pergunta. O nosso corpo é o nosso, até onde eu pude compreender, o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho aqui nessa nossa encarnação, nessa nossa existência, né? Inclusive, eu mesma fui procurar o Daime porque eu não aceitava que eu tinha que passar por tudo aquilo, sabe? Ficar perguntando, por que eu? Por que não? Sabe? Por que comigo? Por que isso? Então, e o Daime ele veio me instruindo e me mostrando que... inclusive, tem até um trecho de um hino que a gente canta, que é mais ou menos assim. A sua dor foi você quem criou. Eu trago o remédio para curar a sua dor. Então, o Daime como esse remédio, assim, e eu entendi que era o que o meu espírito nessa encarnação precisava para ter certas compreensões, sabe? E curas. E essas curas, elas são... podem ser traduzidas como alegria de viver, felicidade, bem-estar, saúde, né? Então, é nesse sentido assim que eu entendo isso, sabe? Então, basicamente, foi uma relação com o meu corpo que me levou a buscar uma cura para o meu espírito, assim, sabe? Então, dessa forma que eu entendo, sabe? Até então, é essa forma que eu tenho compreendido, assim, sabe? Eu não sei se eu respondi, se era mais ou menos isso. Obrigada. Mais alguém com alguma questão? Tem mais alguém com questão? Que a gente marca e a gente pode, acho que, encerrar depois daí. Você tem mais alguém, fora as duas daí? Não? Não, sim, ela e a outra moça de vestido e lá atrás. Tá bom. Então, podemos fazer uma de cada vez? Aí você faz em seguida, não sei o seu nome, e você faz por último, e daí a gente acaba por encerrar a mesa. Pode ser? Iagunã, Caroline e Juliana. Ok, fica à vontade. Oi, boa tarde. Eu sou a Angélica, sou irmã da Ju, inclusive, fardada também do Daime, mas minha pergunta é para a Iagunã. Eu trabalhei bastante tempo com televisão e, por conta disso, eu conheci várias coisas diferentes, e uma delas foi em 2019, eu conheci uma cidade aqui no Paraná chamada Rebouças, e lá é conhecida como a capital das benzedeiras. E as mulheres lá, muitas, elas são benzedeiras com uma carteirinha assim que a prefeitura dá para elas, de detentoras de saberes tradicionais. Então, elas têm um conhecimento também de ervas, de emplastros, de garrafadas, de benzimentos, medicamentos. E daí, escutando a Iagunã falando, eu fiquei pensando assim, e a minha pergunta é essa, como que acontece esse trânsito
de conhecimento das ervas e de procedimentos curativos, porque eu conheci muitas benzedeiras, assim, senhorinhas, e elas, assim, quintal com muitas ervas, assim, muitas mesmo, e para tudo elas sabiam. Ai, você tem esporão, ai, picão cravorana, não sei o quê, blá, blá, blá. Sabiam muita coisa. E eu vejo, assim, não sei se como que acontece esse trânsito desse conhecimento. Minha dúvida é essa, assim, se existe uma convergência desses conhecimentos entre diferentes culturas, assim, né? Por exemplo, lá a maioria das mulheres são católicas e algumas são evangélicas e são benzedeiras escondidas, porque nos evangélicos tem preconceito. Mas elas são benzedeiras e o município reconhece, criou uma lei municipal que oficializa e elas podem realizar tratamentos apresentando a carteirinha. Ó, sou benzedeira certificada. Então, minha dúvida é essa: como que acontece essa convergência de saberes sobre os poderes curativos das plantas entre diferentes culturas? Obrigada. Então, eu acho que... É para responder já? Acho que sim, né? É que ele falou que ia fazer duas perguntas, pensei que era para fazer em bloco. É uma questão também ancestral, né? No comecinho da minha fala eu disse, eu herdei da minha bisavó e da minha mãe, né? Porque a minha mãe não foi criada com a mãe dela, então eu não herdei assim oralmente da minha avó, eu herdei da minha bisavó e da minha mãe. Esses conhecimentos das ervas, né? E não falo muito, até acho que uns 2 anos atrás eu não falava, que eu também benzo, né? Mas eu não gostava, porque eu via todas as benzedeiras magrinhas, tudo assim, sumida, acabada, porque eu falava, gente, por que elas estão tão sugadas desse jeito? Né? Porque, na verdade, muitas delas dedicava tanto que esquecia de comer, passava dos horários de alimentação, e servir o público, você sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Eles querem, naquela hora, e marcou, e não pode falhar, não pode ficar doente. Então, eu falei, eu não vou ficar bem quietinha. Mas quem me passou foi uma senhora que eu cuidei aos 13 anos, eu cuidava dessa senhora, Dona Sebastiana. Cuidava no sentido de cuidar mesmo, de dar banho. Dona Sebastiana era cheia de história. Falava para mim, olha, não deixa eu morrer, quando eu morrer, não me deixa enterrar com a orelha suja. Eu falei, que diabo? Porque tinha uma mulher lá em Minas que morreu com a orelha suja, e eu não quero ir com a orelha suja, não deixa me enterrar no caixão preto, eu quero o caixão roxo, e eu com 13 anos tinha que estar com essa responsabilidade. Morria de medo também de ver alguém morrendo de morto, nossa! Aí eu ficava sempre pensando, meu Deus, que hora será que ela vai? Aí chegou um determinado dia, ela falou para mim, eu vou te dar um presente, você quer? Eu, louca para ganhar o presente, pensei que era um objeto, uma coisa, eu quero. Eu falei, então você tem que cuidar até você morrer. Quando eu estiver perto de morrer, você passa. Eu falei, mas como que eu vou saber? Eu falei, você vai saber. Você passa para outro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí falou que era para mim continuar fazendo o que ela fazia, que era benzer. Aí me ensinou umas palavras, mas eu com 13 anos, aí comecei, fiquei toda eufórica, meu Deus, agora eu sou benzedeira. Comecei a fazer, costurar, sabe, rasgadura que eles chamavam. E começou a dar certo, e começou a vir gente, eu fiquei apavorada. Aí meus irmãos começaram a tirar um barato na minha cara, eu falei, nunca mais quero, não quero saber de benzição, não quero saber de nada. Aí mudei para Curitiba, quando eu vim para cá, a vizinha estava com uma criança recém-nascida que chorava a noite inteira. Aí foi lá em casa e falou, Dona Maria, que é para minha mãe, a senhora não sabe benzer? A mãe falou, não sei. A mãe acho que sabia também, mas camuflava. A mãe falou, não, eu não sei. Aí olhou para mim e falou assim, você sabe. E eu disse, não, quis falar não, as meninas já olharam para mim. Aí eu falei, eu benzo, mas amanhã, porque depois que o sol entra a gente não pode, né? E segundo essa mulher que me passou. Aí amanhã a senhora traz. Aí trouxe, não fale para ninguém que eu não quero saber de ser benzedeira, não.
Aí ela foi, a menina dela na noite seguinte não chorou. Falei, ai meu Deus, será que morreu? Fiquei, a gente é bobo. Será que a menina morreu, que não chorou, não escutei barulho de nada? Aí ela veio agradecer que a menina dormiu a noite inteira. Pronto. Aí abriu a bocona no bairro, chegou um tempo que eu não tinha tempo para nada. Eu falei, ai não. Aí eles falam, pode ser mãe de santo e benzedeira? Eu falei, eu não sei, porque eu fui benzedeira antes de ser mãe de santo, né? Então foi uma herança que eu tive. Para muitos é isso, herda do pai, herda da mãe, herda da tia, né? E passa a ser benzedeira. E muda de religião, mas tem o compromisso, sabe que tem o compromisso com o legado que foi passado, não é? Eu não sei se eu já respondi ou se eu falei mais e não respondi. Tá, então é isso, é. Até onde eu sei é herança. Agora eu vou pedir minha carteirinha também. Boa tarde, meu nome é Milena. Primeiro, na verdade, eu me inscrevi para fazer uma pergunta, eu estou bem nervosa agora. Mas a minha fala ela vai principalmente num sentido de agradecimento à IA, porque eu cheguei recentemente aqui em Curitiba e estava me sentindo um pouco terra seca, assim, sabe? Não estava vindo água, nem para o olho. E eu me senti conectada novamente com essas águas, me conectei novamente com a minha avó de Maringá, então, muito obrigada. Também está um pouco difícil aqui, porque as plantas que eu trouxe estão morrendo todas no apartamento. E estou um pouco chateada com isso. Mas a minha pergunta é, na verdade, mais um pedido. Se a IA consegue falar um pouquinho mais sobre os aspectos relacionados entre as plantas, os elementos de proteção delas e os orixás, para além de Ossain. É isso. Muito obrigada. Então, é todo, né? Todo a conexão que existe entre as plantas e os orixás e os seres humanos. Eu tenho até uma frase que diz assim, Kosieuê, Kosi orixá, sem folhas não há orixá. Então, qual a importância da folha? A fixação do axé, da energia, não é? Através das folhas. Então, das folhas maceradas, das folhas, mas para isso tem que saber fazer os cantos, também é o canto para o sangue, porque ele é o dono. Então, se canta para o sangue, pede permissão e tem a permissão. Então, cada orixá tem as suas plantas, suas folhas, né? Não é uma folha para todos. Tem folha que serve para todos, mas tem folhas que não é, especificamente para aquele orixá. E é fundamental, às vezes a pessoa está num desequilíbrio emocional ou um desequilíbrio físico mesmo, né, que a gente chama, hoje é tudo junto, físico, emocional, tudo, depois da pandemia misturou tudo, eu acho. Pelo menos as pessoas que chegam é muito isso. De estar ligado, e as folhas faz, às vezes um banho, as pessoas acham assim, que no terreiro tem que fazer o feitiço, tem que fazer magia, tem que fazer, você fala assim, muito da magia. Não, às vezes você cura uma pessoa com uma fruta, um obi, você cura com uma folha, você cura com água e folha, sempre essa conexão, a água e a folha. Por isso que o nosso grande medo tem que ser, né, a perda da água. E ela está indo. Então, as folhas são fundamentais para a nossa existência. Sabendo dela ou não sabendo, ela beneficia da mesma forma, né? E quando se busca, aí a gente vê como que se dá esse processo de recuperação, de reenergização do ser através das folhas, né? Então, é muito importante, totalmente importante. Olá, meu nome é Amanda. Eu queria fazer uma pergunta para a Juliana, que ela tocou num ponto que me chamou a atenção sobre o feminino, né? Que ela estava falando que teve uma hora que ela teve
um contato ali com o feminino, que aquilo foi muito importante para ela, né? Eu tenho estudos, né? Eu tenho estudado e eu andei vendo bastante sobre essa parte do manifestação do feminino, e eu queria que ela falasse mais sobre essa importância, o quanto isso pode ser importante até para os homens também, né? Então, eu queria que ela falasse mais sobre essa ligação. Obrigada. Obrigada. Falando a partir da minha experiência, assim, né? Por ter tido uma criação evangélica, como eu já tinha comentado aqui, a gente tinha uma perspectiva assim, cristã que só reconhecia um poder superior, uma espiritualidade superior, exclusivamente masculina. E vocês devem se lembrar, né? Claro que eu não estou generalizando aqui, né? Não é esse o objetivo. Mas acho que ilustra muito bem o evento do bispo, agora eu não lembro quem que era, que chutou a santa na televisão. Em algum momento, você lembra se foi o Edir Macedo, quem que foi exatamente. Mas isso ilustra bem assim, o quanto um ser divino, feminino, é desvalorizado, né? E eu fui criada dessa forma. Então, quando eu cheguei no Daime, eu tinha muito preconceito com tudo, basicamente, assim. Olhava os fardados, eu ficava, meu Deus, assim, né? E... Ai, Virgem Maria, tal. Então, eu tinha um pouco esses preconceitos, assim, sabe? E assim, o Daime, ele é difícil falar assim numa condição, não tem como você ter uma experiência na condição de espectador, porque o Daime é uma experiência, né? Então, a minha experiência me trouxe a percepção, a nítida conhecimento de que existe não só o Deus, digamos assim, mas a força feminina, a gente chama a rainha da floresta. Então, foi ela, essa doutrina foi dada por ela. Ela deu isso para o mestre, entendeu? Eu acho que, como foi ali na minha miração, né, você pode compreender da forma que faz sentido para você, assim, né? Dentro do Daime é a Virgem da Conceição, é a rainha da floresta, é a nossa mãe divina, mãe superior, né? Tem muitos hinos dentro da doutrina em referência à mãe divina, né? Ao Pai Celestial e à mãe divina, né? Então, esse reconhecimento assim veio a partir dessa experiência. O que eu pude sentir ali realmente? A presença dela, né? Ela. Então, a gente ali dentro vai aprendendo a conhecer e se aproximar cada vez mais, porque é um relacionamento, né? Eu quero estar mais próximo, assim, né? Então, da luz, né? De Deus, né? Da nossa Mãe Celestial. Então, a gente vai aprendendo a se relacionar, a estar cada vez mais próximo, né? A entender, a conhecer. E é um relacionamento íntimo, né? Meu com ela, né? Então, a gente vai, exatamente, a gente vai construindo, assim, um relacionamento mesmo, sabe? E para que eu pudesse construir esse relacionamento, ela teve que se apresentar para mim, né? Olha, né? Prazer, né? Estou aqui. Então, mais ou menos nesse sentido, assim. Obrigada. Saudação às minhas mais velhas, minhas saudações e a toda a nossa ancestralidade. Agradeço por esse momento. Meu nome é Thelma Mello. E a minha pergunta vai para Iagunã. Iá, meu desejo é ser benzedeira.
Eu acho que eu tenho esse dom, Iá. É verdade. Eu até benzo algumas pessoas, sabe? As pessoas mais próximas, assim, eu falo que eu sou benzedeira. E eu benzo, eu tenho muita vontade de benzer. Só que eu sei que isso é um dom que é passado, né? É um presente. Será que eu tenho possibilidade de virar benzedeira, que não seja por essa via de herança, mas de desejo, vontade e... É um dom, né? Eu acho que eu tenho esse dom. É sério. Obrigada, Iá. Meu respeito. Te admiro, Iá. Obrigada. Olha, Thelma. Depende de que... Eu não sei também. Como é que vai saber se você não herda? Eu não posso te dizer que você não é herdeira. Talvez você, no momento, você não entendeu o que era. Talvez for. Depende do que a pessoa que você benze, se melhora ou se não melhora. Melhora? Então, é isso que vale. Eu acho que é isso que vale. Na minha condição, isso foi herdado, né? Para muitas são. Mas quem sabe se você teve alguém, uma bisavó, uma tetravó, que foi benzedeira, talvez que isso fale muito de perto com você, que não é uma tarefa também tão simples, mas que eu acho que é bonita, né? E ajudar a gente. Se herdou, pode. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos hoje, agradecer especialmente a Yagunã, Caroline e Juliana por terem compartilhado com a gente, informando que o programa público continua com mais atividades ao longo das semanas. Por favor, compareçam. E é isso. Muito obrigado.